Olha, uma coisa que eu vou contar um pouco, porque eu gosto de trazer, na real mesmo, certas experiências que eu já passei na minha vida. Às vezes é compartilhando nossas histórias que ajuda outras pessoas, porque é algo que, de repente, ajuda alguém que está nesse momento me ouvindo, que talvez já passou por alguma coisa parecida. A questão do pai, a questão da mãe, por exemplo. Ah, eu nasci na Nigéria, uma cidade chama Enugu, que significa topo da montanha. E morei com os meus pais, onde eu cresci como a criança, adolescente na cidade de Lagos, na Nigéria. E meu pai ele era ex-militar, ele trabalhou na inteligência militar, uma pessoa cuja vida foi difícil. E ele foi um sobrevivente da guerra civil de Biafra. Então, e ele nasceu na época que a demonstração de amor, de carinho, não é a mesma que conhecemos hoje. É aquela época que, para corrigir, o amor era aquela coisa duro de corrigir, de brigar. Aí o filho fica tipo, meu pai só briga comigo. Então, às vezes, o filho queria um abraço, queria aquela afeto, mas tem pais que não aprenderam isso, eles não tiveram isso. Sabe essa coisa de conversar, de abraçar, de dizer eu te amo, filho. Então, eu acredito que tem gerações que sentimos falta disso. Então, será que vamos culpar nossos pais por isso? Estamos fazendo diferente, estamos expressando esse amor, esse carinho para os nossos filhos. Eu lembro que quando eu era adolescente, uma vez estava desempregado, eu estava procurando emprego. E meu pai, ele separou da minha mãe naquela época, só que ele não falava nada para mim. Eu era o único filho homem, tinha três irmãs. Então, ele não falou nada assim. Simplesmente eu cheguei em casa um dia, ele não estava mais, ele foi embora. Ele nos largou, ele foi embora. Então, cheguei, casa estava vazio, cadê ele? Foi um dia que eu fui fazer entrevistas de emprego, mas quando eu cheguei, ele não estava mais, casa estava vazio. E precisávamos deixar aquela casa, porque era uma casa que fazia parte do trabalho dele. Então, tínhamos que mudar. E não tínhamos para onde ir. Então, imagina, eu tinha o quê? Eu tinha uns 16 anos. Então eu fiquei naturalmente muito magoada. Então aquela coisa de culpa, aí eu não falei mais com ele. Foi crescendo, aí foi estudando, foi para o mundo, mochilei, foi viajando para vários lugares do mundo e sempre estudando, sempre cuidando de mim. Eu não tinha, sabe, não tinha aquela coisa de apoio de pai, de ninguém. Eu tive que realmente trabalhar e sobreviver e me virar sozinho no mundo. Então, sim, isso eu culpo ele naquele momento, sim, porque aquela coisa de o pai que me abandonou. Aí eu culpo ele por ter me abandonado. Eu não tinha apoio, eu não tinha amparo, eu não tinha amor, eu não tinha carinho, eu não tinha ninguém. Aquela coisa. Aí eu fui na vida tentando sobreviver sozinho. O que aconteceu, Fael? Depois de anos, passou 14 anos que não falo e nem vi meu pai. 14 anos. Nesse período, eu tive muitos desafios na vida e fui aprendendo as coisas. Eu não consegui me encaixar no mundo. Sabe aquela coisa de esse mundo não faz sentido, pessoa só faz um e outro sofrer e aquela coisa aí vivendo com esta dor no coração, tentando ao mesmo tempo sobreviver, ao mesmo tempo entendendo Deus, ao mesmo tempo entendendo essa espiritualidade, ao mesmo tempo me entender, entender as pessoas.
Ok, então qualquer coisa eu já desconfiava, eu não pude confiar nas pessoas, porque as pessoas só machucam e magoavam um e outro. Eu estava crescendo assim, até o momento que eu comecei a conhecer o sentido verdadeiro da vida. E comecei a conhecer aquilo que pessoas chamam de espiritualidade, mas eu sempre falo que o que é espiritualidade para as pessoas não é espiritualidade para mim, porque pessoas só referem a espiritualidade por um invisível, o Deus. Para mim, tudo é a expressão da espiritualidade. Agora, quando eu comecei a entender isso, eu descobri uma coisa. Há um princípio existencial onde você precisa olhar para real entendimento existencial para que você retoma seu caminho. E quando eu percebi, Rafael, que as raivas e ódios e dores que eu estava carregando dentro de mim era a única coisa que travava o meu caminho. Eu não conseguia fluir. Eu não conseguia ser feliz. Eu não conseguia amar verdadeiramente. Eu não conseguia prosperar. E aí eu descobri que não era culpa de ninguém. Não era do meu pai, embora eu estava carregando esta dor, este peso, mas eu percebi que era eu. Aí eu que estava me travando, não era ele, não era ninguém. Ele fez o que ele fez porque era o que ele acreditava ser a melhor coisa que ele poderia ter feito naquele momento. Eu não tinha como compreender o que ele estava passando que levou ele a tomar a decisão que ele tomou. Eu não tinha como compreender. Embora ele não tinha nem como explicar isso para eu entender. Então, seja lá o que for, ele tomou a decisão que ele tomou. Sabe o que eu fiz? Eu fui procurar ele. Aí, quando eu cheguei na cidade onde ele estava morando, com a esposa que ele tem naquela época, ele já tinha outro filho. Quando eu, eu me lembro, quando eu cheguei, eu não falei para ele que eu estava indo. Ele estava na varanda. Aí, quando eu fui aproximando, ele estava olhando assim, tipo, será que eu estou sonhando ou é ele mesmo? Era o único filho dele chegando. Aí eu cheguei, ele levantou, falou meu nome e aí eu falei, sou eu. Aí já se passou 14 anos. Aí eu falei, eu venho te procurar, porque tem algo que eu preciso lhe dizer antes de um de nós partir desta vida. Aí eu sentei com ele, olhando nos olhos dele. Aí eu falei para ele que eu estou aqui para lhe dizer que você é meu pai e você é uma consciência que escolheu fazer esse papel e você fez esse papel. E depois você estava livre para escolher o que fazer com a sua vida. Eu que tinha expectativas sobre o que você, dentro desse papel de pai, tem que ser e tem que fazer por mim. Quando você foi embora, meu mundo desmoronou. Aí eu não consegui te perdoar. Mas eu não estou aqui para te perdoar, porque eu entendi que não há nada para perdoar. Eu estou aqui para te agradecer. Eu estou aqui para te agradecer por ter escolhido ser meu pai. Eu estou aqui para te agradecer por tudo que você fez por mim, por me dar comida, por me dar roupa, por me ajudar a pagar a escola, por tudo que você fez por mim. Eu estou aqui para te agradecer. Não é para te perdoar. Não tem nada para perdoar. Você fez o que você sentiu, acreditou que era o que você precisava fazer naquela época. Aí ele ficou me olhando e ele não conseguia falar nada. Ele começou a chorar. E eu comecei a chorar. E nós dois chorando, abraçamos um e outro chorando. Aí naquele momento, naquele abraço, chorando, eu entendi tudo.
nós não temos nada para perdoar. Temos tudo para agradecer. Aí naquele momento, minha vida mudou. Eu curei o que eu precisava curar. E depois, quando eu saí daquele encontro e voltei para a minha vida, tudo mudou. Eu comecei a sentir essa alegria que não apaga dentro de mim. Eu vivo sorrindo, eu vivo dando gargalhado. Então, nada na vida tem mais peso, tudo ganhou uma leveza. E meus caminhos começaram a abrir, as coisas começaram a prosperar, as relações começaram a ter outro sabor, a vida começou a ter outro brilho. Então, eu compartilho essa história da minha vida de forma muito aberta, mesmo com o coração, para que de repente tenha alguém que está me ouvindo, que essa história de repente toca o coração da pessoa. Tem pessoas que pode ser que anos eles deixaram de falar com o pai, ou com a mãe, ou com o irmão, ou com alguém que eles amavam e que eles já tiveram uma troca e a pessoa está magoada até hoje. É como se fosse uma frequência envenenada, uma frequência em distorção dentro do nosso campo que tira o brilho. Porque vira e mexe você lembra dessa pessoa. Quando você lembra, você acessa essa frequência de dor que ainda conecta você com a pessoa. Aí você já fez o Ponopono, já sabe aquela coisa de pegar Japamala, 108 o Ponopono e vai contando Japamala, quando termina nada muda, a dor continua. É porque não há nada para perdoar. É simplesmente olhar para os momentos que aquela pessoa te amou, que aquela pessoa fez algo que te apoiou. Olha para os momentos que você mesmo amou aquela pessoa, apoiou aquela pessoa. Só isso. Essa é uma janela de singularidade onde conseguimos enxergar a essência de Deus dentro daquela pessoa, onde podemos acessar a nossa própria essência divina em nós mesmos. Quando acessamos isso, aí, aí não tem mais aquela dualidade que nos leva à dor e sofrimento. Começamos a ver a essência de Deus no outro. Eu consegui ver a essência de Deus no meu pai. Daí eu percebi que não se trata de perdoar, se trata de agradecer e expressar amor. Isso é o que liberta. E trazendo a mesma coisa para mim, então, quando eu começo a perceber que eu estou me julgando ou me culpando por, por alguma coisa, aí eu falo, para. Eu falo para mim mesmo, para. Quem está me julgando? Há algum Deus que está me julgando para me condenar? Não. Então, eu mesmo estou me julgando e me condenando por quê? Então, eu tenho alguma culpa dentro de mim devido à crença que crença é uma crença religiosa, é uma crença social, é uma crença pessoal. Aí eu quero primeiramente desmanchar essas crenças para ver o que sobra. E quando eu desmancho essas crenças, aí eu percebo que nada sobrou. Aí eu olho para mim, aí eu volto, ao invés de tentar me perdoar, pois não há nada para me perdoar, eu volto a me agradecer, eu volto a me amar, eu volto a expressar gratidão por quem eu sou e as coisas que eu consigo fazer na minha vida que me beneficia e que beneficia os outros e o mundo, eu agradeço. Eu expresso amor. Aí eu me liberta da ilusão de perdoar e da dor e sofrimento de culpa. Esse relato foi muito bonito e muitas pessoas que estão assistindo, acredito que possam se identificar em algum momento com alguma situação do dia a dia, né? E porque as pessoas hoje muitas vezes têm uma dificuldade muito maior em perdoar um pai, uma mãe, um irmão, que são pessoas que elas é,
tem como pessoas amadas, né? Pessoas que elas têm no círculo social, muitas vezes têm uma dificuldade, uma dor muito maior em relação a outras pessoas que não têm esse vínculo, né? Porém, existe um ponto que eu vejo que se repete nas pessoas que acompanham trabalhos espiritualistas, terapêuticos, que é um processo de perdão foi aberto. A pessoa acredita que perdoou. Até fica um tempo com uma sensação de alívio. E depois de um tempo, existem episódios que fazem a pessoa sentir dor novamente e às vezes a pessoa volta a estaca zero. Uhum. Então, eu acredito que muitas pessoas vão se identificar com isso. Sim, Por que sim. isso acontece? Porque, na verdade, a palavra que você usou é exatamente a questão. Pessoas espiritualistas. Sabe, eu conheço muitas pessoas dentro desse perfil. Quantos amigos, quantos irmãos queridas, pessoas queridas mesmo, pessoas que eu de fato verdadeiramente amo. Então você caminha com essa pessoa e de repente, do nada, essa pessoa simplesmente vira e começa a olhar para você como inimigo. Aí a pessoa começa a te tratar com frieza, aí de repente a pessoa se afasta, aí de repente a pessoa começa a falar mal de você. Aí quando eu encontro com essa pessoa, eu olho para a pessoa nos olhos, aí eu pergunto, meu irmão, me fala uma coisa, apenas uma coisa que eu fiz contra você. Aí a pessoa para e respira e fala, aí a pessoa não consegue responder, porque não há nada que eu fiz contra essa pessoa. Alguém que está me ouvindo identifique com isso? É tão comum que é muito doido. E é tão comum entre as pessoas que buscam espiritualidade. Então, por quê? Porque são as pessoas que buscam despertar o melhor dentro deles, a luz dentro deles, o divino dentro deles. Só que quando você começa a mexer dentro de você, nesta tal entendimento da espiritualidade, aí as pessoas começam a mexer também nas feridas antigas, as feridas de quem magoou eles, quem machucou eles, que eles não conseguiram perdoar e que sempre cutucando nessa ferida, eles projetam nos outros. E eles projetam nos outros e repetem as mesmas coisas com outros, porque eles não entendem o que é verdadeiramente amar. Eles não entendem o que é perdoar. Então, eu quero que essas pessoas entendam o que é perdoar. Eu quero que eles entendam o que é amar, porque isso é muito comum nesse meio de espiritualista, espiritualismo. Uau! E como é comum! Então vamos parar tudo e, e vamos entender. Espero que muitos irmãos que estão na mesma situação estão me ouvindo aqui. Até as pessoas que eu me refiro aqui, que de repente um belo dia a pessoa vira as costas e sai falando coisas nada a ver, que você nunca fez nada contra essa pessoa. Ok, uma coisa, principalmente sobre essas pessoas espiritualistas, sabe que quando alguém olha para você, aí a pessoa fala dentro das suas crenças de essa pessoa é espiritualizada, então é do bem. Então, às vezes, pessoas querem aproveitar disso. Às vezes, pessoas querem tirar proveito disso. Então, eu posso aproveitar dessa pessoa, eu posso falar o que eu quiser, eu posso tirar benefício. Se a pessoa fala qualquer coisa contrário de o que eu quero, aí eu vou falar para a pessoa: você não é espiritualista coisíssima nenhum. Olha a resposta que você me deu. Você não me deu o que eu queria. Aí, se a pessoa não faz ou não fala o que essa pessoa quer, a pessoa vai sair dizendo que aquela pessoa
é falsa, é fake, não é espiritualista coisíssima nenhuma, porque não fiz o que eu queria, não falou o que eu queria. Então, temos que estar atento que tem isso também. Onde está amor nisso? Onde está compaixão nisso? É o que está faltando. Então, vamos lá. Vamos simplesmente começar a esvaziar tudo. E eu vou contar uma historinha para poder trazer exatamente o ponto que eu quero trazer. Um, olha para a África do Sul hoje. A África do Sul está voltando estacas de crises, de conflitos, porque eles perderam novamente o caminho. Depois do apartheid na África do Sul, a Nelson Mandela assumiu a presidência. E eles tinham dois caminhos. Era o caminho de vingança. Outro caminho é caminho de reconciliação. E o caminho de vingança era procurar os policiais, os soldados que mataram, que massacraram, que torturaram, e julgar eles, imprisionar eles, tudo isso, né? Ou trazer cura através de uma sabedoria antiga conhecida como Ubuntu. Aí, Ubuntu foi o caminho que Nelson Mandela e o partido dele escolheram. Ubuntu é onde eu olho para você, o que eu fiz com meu pai. Eu olho para você, aí eu te reconheço, aí eu falo, e foi isso que eu falei para o meu pai também. Eu te vejo. Eu sou seu filho, você é meu pai. Eu existo hoje porque você existe. Eu existo porque você escolheu ser meu pai. Então eu te honro. Então é mais ou menos isso. Aí, esta sabedoria ancestral Ubuntu foi o que eles escolheram. Aí eles fizeram um comitê de, de Ubuntu, onde eles iam de cidade a cidade. E eles intimavam os soldados que massacravam, que fizeram atrocidade, e os vítimas. E quando eles chegam numa cidade, era um evento. E eu me lembro que, na época, eu trabalhava como jornalista morando no Canadá. Aí eu era membro de uma organização chamada Canadian Journalists for Free Expression. Aí a gente recebia notícias do mundo todo. Um belo dia chegou notícia, primeira página, maior lição para a humanidade de uma criança. Esta comitê chegaram na cidade onde uma criança morava com os parentes. Quando ele era mais nova, um soldado entrou na casa dele, atirou no pai, atirou na mãe e virou a arma para atirar nessa criança. Ele ficou olhando, olhos desse tamanho, chocado. Ele não tinha reação. O soldado não conseguia atirar. O mão do soldado começou a tremer e ele não atirou neste menino. Aí o menino parou de falar. Os parentes colheram ele para cuidar. Ele não falava mais. Aí passou anos, ele quase não comia. Ele ficou bem magro. Eu acho que não me lembro a idade que ele tinha, mas ele era ainda pré-adolescente quando chegaram na cidade onde ele morava. Aí tinha jornalistas do mundo todo, a salão da cidade estava lotada, o auditório estava lotado. E aí chegou a vez dele, chamaram ele, ele levantou, bem magrinho, e foi caminhando. Aí os jornalistas fotografando, filmando, aí chamaram a soldado que matou os pais. Aí eles tinham que ficar frente a frente. Aí o que precisa acontecer? Não há julgamento para condenar o soldado. Era para ele confessar, para que haja uma cura, um processo que podemos chamar de perdoar. Aí ficaram de frente para um e outro. Aí o soldado olhou para esse menino e falou assim: sim, eu atirei nos seus pais, eu matei seus pais.
Eu quase matei você. Eu não consegui atirar em você. E desde aquele dia, sempre quando eu fecho os olhos, eu vejo seus olhos me olhando. Eu não consigo dormir. Eu não consigo dormir há anos. Quando eu fecho os olhos, eu vejo seus olhos me olhando. Então, por favor, me perdoe. Aí, este menino magrinho foi caminhando em direção ao soldado. Ele não tirava os olhos do soldado. Aí, todo mundo lá segurando a respiração. Tipo, o que que ele vai fazer? Ele vai voar no pescoço desse soldado? Vai fazer o quê? E ele foi caminhando devagar. Quando parou bem em frente do soldado, ele abriu os braços bem magrinho e abraçou o soldado. E falou as primeiras palavras desde que os pais dele foram mortos. 3 palavras. Eu te perdoo. Nossa. Aí, todo mundo, juiz, jornalistas internacional, o soldado, choraram nesse lugar, nesse encontro. Aí, manchete. Maior lição para a humanidade de uma criança. Pô, você consegue imaginar isso? Ele viu esse soldado matar os pais. Esse soldado quase matou ele. Que essência dentro dele moveu ele para tomar essa atitude? É uma essência divina. Essa essência só estava esperando esse momento para libertar este menino desta dor, desse aprisionamento. Então, se ele tivesse carregado a vida, isso a vida toda, ele não teria falado. A partir desse dia, ele voltou a falar. Ele voltou a viver. Então, compara isso com picuinhas, às vezes, que pessoas carregam. Tipo aquele irmão que você nunca fez nada, de repente vira as costas, você é demônio e sai falando mal de você. Onde está a tal espiritualidade dentro da pessoa? Por isso que eu falei é falta de amor. E falta de amor é a falta da essência divina dentro da pessoa. Então, a primeira coisa que todos nós precisamos resgatar, todos nós. Então, se não esquece essa palavra de eu sou espiritualizada, espiritualismo, esquece tudo isso. É uma, sabe, é uma brincadeira. É uma brincadeira. Então, o que todos nós precisamos, sinceramente, com coração, resgatar é amor da essência divina de verdade. De verdade. Não é essa espiritualidade cosmética. Ah? De vestir de uma forma, de falar de uma forma, tudo isso é uma brincadeira. Então, para que possamos voltar na essência mesmo do amor, e olha para a natureza do amor, aí eu me pergunto, quando eu volto para essa essência do amor, essa mesma pergunta sempre: o que o amor faria numa situação dessa? É a mesma coisa que essa essência que chamamos de Deus faria. Aí eu irei me perguntar: essa pessoa me fez o que, afinal? O que essa pessoa me fez? Tudo bem, essa pessoa fez algo contra o que eu esperava, mas na verdade a pessoa fez nada contra mim. A pessoa deixou de fazer algo dentro das minhas expectativas, ou fez algo fora das minhas expectativas, mas na verdade, a pessoa fez nada contra mim. Então, eu não tenho nada para perdoar. O que precisamos fazer, então, para trazer entendimento real de o que é perdoar? Assim, paramos de sofrer. Para você poder perdoar alguém, o que você precisa fazer é o seguinte: quem está assistindo, quem está me ouvindo, vamos fazer isso na prática. Vamos fazer isso na prática. E se você quiser, pode fechar os olhos. Ok, vamos lá. Pense em alguém que você vem tendo dificuldade de perdoar. Anos, anos.
Alguém que sempre quando você pensa na pessoa, o coração aperta. Aí tudo dói. Aí a sua vida trava dentro daquela energia, dentro daquela frequência de raiva, de dor. Pense nessa pessoa. Ok. Agora, eu quero que você faça algo diferente. Eu quero que você move a atenção para algum momento no seu convívio com essa pessoa, onde a pessoa fez algo que te beneficiou, onde a pessoa falou alguma coisa carinhosa, amorosa, onde a pessoa te ajudou. Seja o que for, pode ser que você considera a pequena coisa, não importa. Você vai encontrar em algum momento, houve esse momento. E exatamente este ponto que eu quero que você conecte. Então, agora começa a agradecer essa pessoa por esse momento. Eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço por isso que você falou, o que você fez naquele momento. Agora eu quero que você qualifique isso. Por isso eu digo que você é generoso. Por isso eu digo que você é amoroso. Por isso eu digo que você é. Aí você qualifica. Dentro de que você entendeu que a pessoa fez que te beneficiou. Essa energia vai te ajudar a adentrar a essência divina da pessoa. E sabe o que está acontecendo neste momento? A sua essência divina está sintonizando com a essência divina desta pessoa. Então, cada momento, quando você começa a sentir a dor, da raiva do que a pessoa fez, não tenta perdoar como você vem fazendo. Porque de jeito que você vem fazendo é focar no que a pessoa fez que te trouxe dor. Quando você foca nisso, você nunca vai conseguir perdoar. Você simplesmente vai aumentar essa dor. E é por isso que pessoas passam a vida toda culpando o outro, se culpando e nunca conseguem perdoar, porque estão fazendo errado. Então, não é focando na dor que você cura a dor, é focando no amor que você cura a dor. Então, aí a sua essência divina sintonizou com o coração, com a essência divina desta pessoa. Fique neste lugar. Então, sempre quando vem novamente o que a pessoa fez que te trouxe dor, volta para esse lugar. Volta a focar nos momentos que essa pessoa foi bom contigo. E veja o que acontece. Logo, você não vai nem conseguir acessar aquela frequência de dor. Foi isso que eu aprendi. Foi isso que eu fiz com meu pai. E hoje, meu pai é meu melhor amigo. Ele me liga sempre. Hoje, agora em novembro, ele vai completar 100 anos. Nossa. Forte, saudável. E cada vez que ele liga, que conversamos, é só rezos que ele traz para mim. Só bênçãos que ele traz para mim. E só rezos e só bênçãos que eu recebo dele. Então, cada dia que eu convivo com ele, são bênçãos. Cada dia, cada palavra e cada conversa que terminamos sempre, pode ser o último. Aí eu termino cada conversa com ele dizendo o quanto que eu amo. Eu poderia estar hoje ainda sofrendo na dor daquilo que ele fez, que eu tenha dificuldade de perdoar. Eu escolhi diferente. Eu aprendi diferente. É isso que estou trazendo aqui hoje, para que talvez você me ouvindo possa também se libertar.